Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Professor Gilson Maciel, para mais uma aula. Vamos iniciar aqui então o nosso projeto Smartflix. É uma brincadeira, claro. O nosso projeto de resolução de questões, tá? Nesta aula especificamente nós vamos apenas resolver algumas questões sobre o tópico representação política. Então, obviamente, esse tópico serve para qualquer concurso, mas especialmente neste caso para o concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, tá certo? Ali dentro de noções de direito e ciência política, nós temos o tópico representação política. Ah, nós temos ali, na verdade, democracia e representação política, mas nesta aula, neste vídeo, nós faremos só questões inéditas sobre representação política. A nossa referência é a obra Elementos de Teoria Geral do Estado, do professor Dalmo de Abreu Dallari, ok? Apenas para que você saiba exatamente qual é a referência que eu estou utilizando. Então, eu elaborei algumas questões, vou comentar essas questões aqui com vocês, vou resolver essas questões, vou trazer alguns aspectos da teoria para podermos resolver as questões, tá certo? Então, nós teremos, já estamos em processo de gravação do curso teórico completo, para que a gente possa abordar toda a teoria, mas para você também que deseja apenas realizar questões, eu fiz essa separação, fica mais fácil então para você tomar a sua decisão, fazer a sua escolha, se você quer fazer o curso completo junto comigo, se você quer somente resolver as questões, tá certo? Então vamos lá, gente. Deixa eu passar aqui para a tela. Então tá aqui, né, as minhas redes sociais aí, para que vocês possam me seguir, tá? No meu Instagram, Prof. Gilson Maciel, Facebook é a mesma coisa, e aqui neste canal no YouTube. Aproveita aí para se inscrever, acione aí o sininho da notificação e curta o vídeo para me ajudar na divulgação desse material. Tá? A gente tem aqui também, tem embaixo aqui, ó, o site www.mentoriainteligente.com.br. Caso você tenha um pouco de curiosidade sobre o que seria uma mentoria inteligente, um plano de estudos detalhado para qualquer concurso que você deseje, para que você possa estudar em alto rendimento, aproveita e acessa o nosso link aí. Vamos para as questões então? Vamos lá, gente, olha só. Só questões inéditas, tá? Então vamos aqui. Primeira questão. Na realidade, pode-se dizer que houve um período de maturação durante o qual prevaleceram organizações mais ou menos clandestinas, como os clubes políticos na França, os cálculos na Inglaterra e nos Estados Unidos, até que fossem claramente definidos e incorporados à vida constitucional os partidos políticos. Tá? Isto só viria a ocorrer, de fato, no século XIX, havendo, no entanto, trabalhos doutrinários fazendo referências mais ou menos precisas aos partidos já no século XVIII, numa primeira tentativa de sistematização doutrinária. Assim é que David Hume, ainda se recusando a aceitar a oposição como coisa normal, publica, em 1741, seus essays, Moral and Political, criticando as facções e procedendo à sua classificação num trabalho precursor das modernas classificações dos partidos políticos. Então, isso aqui é um recorte do trecho da obra do professor Dalmo Dallari. É assim que a banca deverá elaborar uma questão para você, tá certo? Então, aqui já há algumas informações, aproveitem, usem os enunciados como uma forma de revisão, tá? Eu trouxe os enunciados, às vezes um pouco maiores mesmo, para que vocês possam aproveitar o conhecimento que já está disponível aí. Muito bem. Considerando o texto precedente, não é uma espécie de facções reais. Então, a gente precisaria conhecer as facções reais para sabermos exatamente como responder a essa questão. E o que eu fiz? Qual é a dinâmica da nossa aula? Está aqui. Trouxe um próximo slide para que a gente possa conversar um pouco sobre a teoria necessária para resolvermos a questão. Então, olha só, Hume, ele diz que as facções, né, elas podem ser de duas espécies. Elas podem ser pessoais e elas podem ser reais. Tá? As pessoais, quando são baseadas em amizade pessoal ou uma animosidade entre os que compõem os partidos em luta. Tá? Então, essas seriam as facções pessoais. E quais seriam as facções reais? São aquelas fundadas em alguma diferença real de sentimento ou interesses. Sentimento ou interesses. É o que traz o Hume, desculpa, toquei aqui no microfone. Esse aqui não é o microfone que eu costumo usar. Tive que colocar esse hoje porque o outro não estava muito bom. E aí eu não posso tocar nele aqui, senão vai dar um chiado aí, vocês vão reclamar com toda a razão. Então vamos lá, gente, vamos
para a gente poder resolver lá a nossa questão, vamos entender um pouco mais o que seriam essas facções reais. As pessoais está fácil ali, ó. São aquelas baseadas em amizade pessoal ou animosidades, tá certo? Entre aqueles que compõem ali aquele grupo, aquele agrupamento de pessoas que a gente denomina partido. Agora, as reais, aqui tem alguns aspectos importantes. As facções reais, elas podem ser de 3 espécies, tá? Elas podem ser as facções... Isso aqui eu já havia corrigido e eu por um acaso botei os slides, enfim, vamos resolver aqui esse problema, eu escrevo. As facções de interesse, nós temos as de princípio, estou escrevendo aqui, depois eu preciso conferir para ver se estão corretas, né? E as de afeição, se estão na ordem que eu havia pensado. Vamos lá. As facções reais podem ser de 3 espécies. De interesse, lhe parecem mais razoáveis e desculpáveis, pois quando 2 ordens de homens, como os nobres, né, que é uma das ordens, e o povo, que é outra ordem, possuem autoridade distinta em um governo não muito exatamente equilibrado e formado naturalmente, seguem interesses distintos. Então, são as facções de interesse. Por quê? Faça uma correlação entre os interesses distintos, tá? Ou seja, entre grupamentos de pessoas diferentes, tá? Por isso, essa é uma das espécies de facções. Para ficar mais fácil aqui para você fazer uma relação lá na hora da prova, cai uma questão como essa, e aí você vai ter mais facilidade para memorizar. Mas nós temos também uma outra facção dentro aqui das facções reais, que é a de princípio. Então, diz Hilbe, especialmente princípio abstrato especulativo. Somente nos tempos modernos se conhecem, são talvez o fenômeno mais extraordinário e difícil de se justificar que até agora surgiu nos negócios humanos, ou seja, essa facção por princípio, né? Então, faça esta correlação com um princípio abstrato especulativo. A gente poderia trazer aqui à tona alguns pensadores que foram precursores ou que desenvolveram melhor a ideia do pensamento abstrato especulativo, como, por exemplo, Hegel, né? O alemão Hegel, que influenciou um sem número aí de pensadores modernos, né? Mas aqui a gente não precisa nos preocupar, não precisamos nos preocupar exatamente com isso, tá? Eu quero apenas fazer aqui uma correlação para que você fique fácil o seu entendimento. Então, pensando na facção real da espécie de princípio, né? Pense então, correlacione essa facção ao pensamento abstrato especulativo, ou seja, esse fenômeno que é de difícil compreensão, tá? Onde os grupamentos, as pessoas que fazem parte desses grupos, ou seja, desses partidos, elas vão trabalhar com questões de ordem especulativa, questões de ordem mais para o ideal, tá certo? E menos para o factível. Então, esta é uma das espécies de uma possível facção dentro aqui das facções reais. E a outra é por afeição. Então, por afeição se baseiam nas diferentes ligações dos homens com famílias particulares ou pessoas que desejam governá-los. Então, veja, por afeição, a gente fala que da ligação, tá? Ou seja, a gente está falando em relações baseadas em ligações dos diferentes homens com famílias particulares, com pessoas individuais, com pessoas particulares, tá, que desejam ver governá-las. Tá certo? Então aqui fica um pouco mais fácil para a gente poder entender aqui. Tá? Então, os partidos políticos, eles certamente foram ali os que mais se desenvolveram, né? E foram absorvendo aí aquilo que a gente chama em ciência política de grupos de interesse, né? Que acabaram tendo ali dificuldade para uma atuação mais pontual, uma atuação mais organizada, uma atuação ostensiva mais organizada, por conta dessas divergências dos grupos de interesses, tá certo? Mas que foram se constituindo, que foram se firmando. Então é importante, o Dallard ele vai fazendo essa distinção para ajudar
nos ajudar a entender o surgimento, né, a gênese dos partidos políticos, tá certo? Então, vou voltar agora na questão. Então, olha só, considerando o texto que nós já lemos, né, não é uma das espécies de facções reais. Olha, então, as facções por interesse são uma espécie, as por princípio sim, por afeição sim, e de organização é o gabarito da questão. Então, a sua banca, ela vai trabalhar questões nesse estilo, nesta forma. E aí, se você tiver lido bem o texto, você vai ter condições de resolver. Isso aqui, para quem leu o texto bem, para quem fez um bom estudo, resolveu com facilidade. Para quem leu o texto apressadamente ou da maneira não mais adequada, de repente olha isso aqui e fala, eu não consigo resolver. Eu não consigo, não há uma lógica possível aqui, né? Porque você precisa simplesmente ter o conhecimento. Então, o gabarito aqui é alternativa D de dado, ok? Muito bem. Vamos fazer mais uma questão. Bourdieu considera inútil pretender encontrar uma definição precisa de partido, sem situá-la previamente em certa época e num determinado período político e social. O autor pensa possível, então, duas noções de partido. Então, aqui, gente, qual é o ponto, qual é o aspecto aqui? Vários autores consideram muito difícil a conceituação muito precisa de partido político, né? Consideram ser não só difícil, muitas vezes, como o próprio Bourdieu fala, como também inútil. Vamos deixar um pouco de lado aqui a ideia de inutilidade ou de utilidade, ou seja, nessa ideia de utilitarismo, né? Vamos deixar um pouco aqui, tem uma conversa, um debate de Bourdieu com o utilitarismo, mas isso não deve ser o foco da nossa preocupação. Fato é que Bourdieu considera muito difícil, né, conceituar partido, e ele faz ainda uma importante observação que, mesmo no exercício de conceituar partido, isso deverá necessariamente ser feito dentro de uma determinada época e num determinado contexto, num determinado meio político e social, retirando o conceito daquele momento histórico, daquela situação econômica, política, social que o conceito foi desenvolvido. Esse conceito ele é inútil. Tá? É isso que Bourdieu exatamente está tentando nos dizer aqui. Então, o autor pensa possível, então, duas noções de partido. Tá? Então, o que acontece aqui, gente? Se a gente pegar pensadores, inclusive, mais atuais, como o próprio Duverger, que ele também diz que é muito difícil estabelecer esta tipologia dos partidos, não é? E que é difícil definir, tá? Bourdieu ele vai mais longe ainda, né? Ele diz que é inútil fazer essa definição, tá? Mas ele diz que, embora seja inútil, desde que este conceito seja pensado em uma determinada época e num determinado meio político e social, é possível sim termos uma noção de partido que parta aqui daquilo que ele chama geral / universal, né, e material. Tá? E material. Então aqui, só com isso, a gente já seria capaz de resolver a questão. Tá? Então, o partido seria essa organização, essa qualificação de um grupo, de um movimento de ideias, tá? Centralizado ali em um partido político, em um momento histórico e num problema político, melhor dizendo, do que um partido, situado, centralizado ali num problema político e que teria uma originalidade que fosse capaz, que fosse suficientemente percebida ali pelos indivíduos que estão participando desse grupamento. Tá? E estes aceitariam neste grupamento
e perceberiam ali uma realidade objetiva, tá? Que seria independente dos comportamentos sociais. Então, veja, esse grupamento que se reúne em torno de ideias, em torno de intenções, é o que se chama partido. E esse partido, a gente pode classificá-lo, organizá-lo, então, de dois modos, segundo Bourdieu: de um modo geral, universal, e de modo material. Então, aqui a gente já tem o gabarito, mas antes de marcar, eu trouxe aqui dois slides que são importantes para enriquecer os seus estudos. Então, o Bourdieu ele traz essas noções, duas noções de partido: geral, universal e material. Então ele vê, olha só, assim teríamos o partido como essa qualificação de um movimento de ideias centralizado no problema político e cuja originalidade é suficientemente percebida pelos indivíduos para que estes aceitem ver nele uma realidade objetiva independente dos comportamentos sociais, como eu acabei de falar para vocês. Então, olha só, na verdade, a extrema variedade dos partidos, né, e os partidos são muito variáveis, porque as ideias são variáveis, elas são plurais, torna bastante difícil a formulação de um conceito que tenha validade universal, que sirva para todos os partidos. Tá? Devendo-se concluir, em face de cada caso concreto, e tendo em conta o respectivo sistema jurídico, se trata ou não de partido político. Tá? Eu trouxe ainda aqui, só para a gente ter uma noção mais ampla ainda, que o Duverger ele diz que é difícil essa definição de partido, e a gente pode pensar aqui outras formas da gente se referir a partidos. E aí eu acho que a gente completa bem essa ideia do conceito dos partidos. Então, um partido também pode ser tido como um corpo de homens que se unem, né, para colocar seus esforços em comum a serviço do interesse nacional, sobre a base de um princípio ao qual todos aderem. Tá? Então, com base nesse princípio, estas pessoas adeririam a estas ideias e formariam ali partido, tá? Esse corpo de homens, então formaria de homens e mulheres, claro, né? Formariam partido. Então, uma crítica viável a esse conceito é que ele, além de dar ao partido o caráter de agrupamento particular, considera resultante de acordo sobre um princípio determinado. Tá? Ora, os partidos acabam impondo-se como entidades públicas, objetivando a totalidade da vida social, e a totalidade da vida social não poderia ser abarcada pelos partidos, segundo nos diz o próprio Bourdieu, segundo também nos diz o Duverger. Okay? Então, esta é uma crítica possível aqui a este conceito de corpo de homens que se unem em torno de uma ideia comum, né, a serviço do interesse nacional, tá? Sobre a base de uma ideia, de um princípio que os uniria. Okay? Mas existe também aqui uma outra possibilidade, por fim, que seria uma reunião de homens que professam a mesma doutrina política. Isso também poderia ser um conceito de partidos. Tá? O que parece a Bourdieu excessivamente restrito. Se na primeira definição aqui nós temos uma ideia muito ampla, aqui nós teríamos uma ideia muito restrita, pois tal reunião é apenas um meio necessário para a consecução dos objetivos que são mais amplos, tá certo? Então, são as questões aqui, as críticas e os debates. Então, veja, tudo isso para enriquecer uma questão, para que ela não se torne tão simples, né, para dizer que o gabarito aqui vai ser a letra C, tá? Os partidos... Bourdieu pensa nos partidos políticos a partir de duas noções, ou seja, do geral e do material. Então, se falar apenas geral e não falar universal, tá tudo bem, tá, gente? Ou se tivesse aqui apenas universal e material, também estaria tudo bem. Ok? Tranquilos aí? Então, vamos lá. Vamos passar a mais uma questão. Quanto à natureza jurídica dos partidos, a legislação brasileira é clara ao defini-la como... Eu fiz questão de trazer essa questão só por desencargo de consciência, gente. Eu estou fugindo até um pouco aqui. O Dalai fala um pouco sobre isso. E por isso eu elaborei uma questão que fosse um pouco na legislação brasileira para a gente fazer um pouco esse debate. Então, eu quero, antes de responder, né, quanto à natureza, como é classificado, como é definido os partidos políticos no Brasil, antes eu quero fazer aqui alguns comentários, vou ser muito breve nisso aqui com vocês. Primeiro é aqui o artigo 17 da Constituição Federal.
Então, no artigo 17 da nossa CF, nós temos o seguinte: é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados alguns preceitos. Os partidos precisam ter caráter nacional, há a proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeira e de subordinação a estes, né? Deverá haver prestação de contas à Justiça Eleitoral e o funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Trouxe até uma anotação vinculada aqui, feita pelo Supremo Tribunal Federal, que diz ali: pela Constituição da República se assegura a livre criação, fusão e incorporação de partidos políticos, condicionadas sempre ao princípio democrático representativo e do pluripartidarismo, né, que é, aliás, uma das características do sistema representativo brasileiro. Então, são constitucionais as normas pelas quais se fortaleça o controle quantitativo e qualitativo dos partidos, sem que isso afronte ao princípio da igualdade ou da ingerência no funcionamento interno, então, desses partidos, tá certo? Então, é muito recente isso aí, é de 2020, tá? Então, quanto à natureza jurídica dos partidos, a legislação brasileira ela é muito clara e define os partidos políticos como a pessoa jurídica de direito privado. Pessoa jurídica de direito privado. Vou trazer isso já já, de forma mais clara ainda para vocês. Tá? Mas, aqui eu quero fazer só um alerta. E isso aqui entra aqui, gente, nesta obra do Dall'Aria. Ele faz esse debate, eu preciso fazer com vocês. Muitos autores italianos, inclusive, eles atribuíram aos partidos a natureza, então, não de pessoa jurídica de direito privado, mas de entes auxiliares do Estado. Veja, gente, cuidado, eu estou fazendo um debate doutrinário e não legal com vocês. Um debate doutrinário, ok? Então, para muitos autores, para muitos doutrinadores, Santi Romano, por exemplo, que eu me recordo aqui, que o Dall'Aria cita, Biscaretti de Rufia também, não me lembro de outros agora, mas enfim, autores importantes que citam então, que os partidos eles teriam essa natureza de entes auxiliares do Estado, tá? Que seriam aí entidades sociais que tenderiam a se transformar em instituições. Tá? Então, há todo esse debate, ele é importante, tá? Para que vocês saibam que não há uma unanimidade exatamente em dizer que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Mas no Brasil, sim. Por quê? Por força da Lei 9.096 de 95, que diz ali, ó, artigo 1º, partido político, pessoa jurídica de direito privado, matou aqui. Destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e defender os direitos fundamentais, enfim. Vários aspectos aqui. Né? Então, a lei ordinária que disciplinou a formação aqui dos partidos políticos, né, que é a lei dos partidos, ela é bastante explícita e diz que é pessoa jurídica de direito privado, mas essa é uma discussão que pode ser estabelecida de outra forma. Então, por isso eu trouxe a questão, tá? Quanto à natureza jurídica, os partidos são pessoa jurídica de direito privado. Tá? Quanto à natureza jurídica dos partidos, aqui essa questão talvez deveria ser até um pouco melhor elaborada, mas a gente vai fazendo juntos aqui, tá, gente? É uma construção, estou construindo junto com vocês. Então, quanto à natureza jurídica, de onde? Né? De qualquer lugar do planeta? Então, cuidado. Tem que ficar muito claro que quanto à natureza jurídica... se bem que... Perdão. A questão não está tudo ok na questão. Quanto à natureza jurídica dos partidos, a legislação brasileira é clara ao defini-la como a legislação brasileira, clara, é pessoa jurídica de direito privado, tá certo? Mas se a gente faz uma discussão mais doutrinária, isso não há uma unanimidade nisso aqui não, tá? Os partidos políticos, eles poderiam ser pensados aí no âmbito do direito público interno, por exemplo, tá? Então isso é perfeitamente possível. Tudo bem? Legal trazer essa discussão para vocês ficarem cientes aí do que está rolando.
Isso aqui é muito legal, isso aqui tem muito cara de prova, tá? Mais uma questãozinha aqui, olha só. Vamos começar pelo texto ali, lembrando que os textos são os enunciados aqui, né, das questões, eles são ótimas formas para você fazer sua revisão aí também, tá bom? Olha só, os partidos políticos afirmaram-se no início do século XIX como instrumentos eficazes da opinião pública. É com os partidos políticos que se fortalecem as condições para que as tendências preponderantes no Estado influíssem sobre o governo. Deste modo, os partidos políticos se impuseram como veículo natural da representação política. Tá? Então, o veículo natural da representação política, hoje, podemos dizer, são os partidos políticos. Em consequência, tantas quantas visões se apresentavam, multiplicaram-se vertiginosamente os partidos, apresentando as mais variadas características, porque assim é a sociedade, apresenta muitas e variadas ideias, e os partidos vão se organizando um pouco em função, em torno, ao arredor destas ideias, tá certo? Mesmo com a grande diversidade de partidos e pensamentos, considerando alguns aspectos mais gerais, é possível fazer uma classificação dos sistemas partidários segundo cada um desses aspectos. Assinale a alternativa que não representa uma tipologia correta, e aí a gente precisa conhecer a tipologia dos partidos trazidas pelo professor Dalmo de Abreu Dallari. E eu vou passar ao próximo slide para a gente conversar rapidamente sobre isso. Tá? Organizei nesse quadro, sistematizei nesse quadro para facilitar a sua vida. Olha só, os partidos políticos, eles se afirmam ali no início, tá, do século XIX, né, como instrumentos eficazes da opinião pública. Então, os partidos políticos, eles vão se fortalecendo a partir de condições históricas do momento onde eles se situam, e trabalhando junto com o Estado, e vão, de algum modo, começando a influenciar, a exercer uma forte influência sobre os governos. Então, os partidos, eles vão se impondo, como a questão nos diz, como um veículo natural de representação política, porque vão agregando ali as ideias dos grupos de pressão, dos grupos de opinião que se encontram ali na sociedade. Okay? Qual é a consequência? A consequência é que muitas visões possuem a sociedade. Portanto, muitos partidos também vão se formando, tá certo? E esses partidos vão tendo ali as mais variadas características. Você vai ter partidos, grupamentos, grupos de pessoas que vão achar que o mais importante para a sociedade naquele momento é fazer defesa da família. Vão ter grupos que vão dizer que é muito importante fazer defesa da educação, ou de determinado tipo de educação, e esses grupos se confrontam, tá certo? Então, é essa ideia de ideias, sobre essas ideias que vão se reunindo as pessoas e formando os partidos. Então, essa diversidade grande de partidos, mesmo com toda essa diversidade, com toda essa gama de representação, de opiniões divergentes, o Dallari, ele entende que é possível estabelecer uma tipologia dos partidos, tá certo? E essa tipologia, ela é organizada de 3 formas. Aqui, quanto à organização interna dos partidos, deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta, quanto à organização externa dos partidos e quanto ao âmbito de atuação, tá certo, gente? Então, olha só, vem comigo aqui. Quanto à organização interna, a gente pode falar de partidos de quadros e de partidos de massas. Se vocês tiverem dúvidas, nós teremos aula sobre isso. Acompanhe o nosso canal, se inscreva no canal, tá? Acione o sininho da notificação para você receber os vídeos toda vez que eu postar. Eu vou detalhar cada um desses aspectos lá na aula teórica, que a gente precisa apenas trazer os elementos que são importantes para a resolução da questão. Então, quanto à organização interna, os partidos podem ser de quadros e de massas. Quanto à organização externa, eles podem ser sistema de partido único, sistemas bipartidário e sistema pluripartidário. Então, como exemplo de sistema de partido único, a gente tem, por exemplo, Cuba. Como sistema bipartidário, alguns falam a China, mas a China tem
pequeno porém, tá? Porque a China não possui um partido único, tá? Por incrível que pareça, a China não possui um único partido. Isso nós não estamos tendo aula de geopolítica, mas enfim, só trazendo como exemplo, isso não vai cair na sua prova, isso não está na sua bibliografia. Então, estou trazendo apenas a título de curiosidade para que você possa fazer um vínculo. Então, sistema de partido único, Cuba. Sistema bipartidário, Estados Unidos. Sistema pluripartidário, Brasil. Pronto. Então, essa quanto à organização externa, como os partidos organizam externamente. E também, uma outra tipologia é quanto ao âmbito de atuação. Então, quanto ao âmbito de atuação, os partidos podem ser de vocação universal, podem ser nacionais, regionais, locais. Tá? Então, vamos voltar à questão, gente. Então, vamos lá. Assinale a alternativa que não representa uma tipologia correta dos partidos. Então, quanto ao modo de organização, nós não falamos no quadro anterior, não é verdade? Não, mas nós falamos quanto à organização interna, quanto à organização externa, quanto ao âmbito de atuação. O gabarito aqui é letra A, porque isso não faz parte da tipologia dos partidos. Veja como as questões podem vir duras e só vai responder quem estudou de forma organizada. Quem não estudou de forma organizada e disciplinada e não estudou pelo material correto vai errar as questões. Tá certo? Muito bem, então gabarito aqui, letra A, né, gente? Agora, eu fiz o seguinte, eu trouxe algumas outras questões que vão ser parecidas aqui, mas para a gente reforçar esse conjunto de conhecimentos, já para a gente ir para os finalmente aqui, né? A gente já está aqui com 30 minutos de vídeo, mas eu acho que é bacana, a gente está passando por todo o conteúdo, gente. A gente está passando por todo o conteúdo, vocês vão ficar prontos para as questões, para a sua prova, tá? Então vamos lá. Mesmo considerando a grande diversidade dos partidos e pensamentos, considerando alguns dos aspectos mais gerais, é possível fazer uma classificação dos sistemas partidários segundo cada um desses aspectos. Então, quanto à organização interna dos partidos, eles podem ser considerados sistemas de partido único. Não, né, gente? Isso aqui é quanto ao âmbito de atuação. Partidos de vocação universal, partidos regionais, partidos locais, aqui nem tem, né? Partidos abertos, partidos fechados, né? Não, de vocação universal aqui é o âmbito de atuação, né? Aqui, gente, vamos organizar aqui. Aqui nós temos quanto à organização externa. Aqui, partidos de vocação universal, partidos regionais e partidos... Isso, aqui a gente tem quanto ao âmbito de atuação. Partidos abertos, partidos fechados. Não sei lá o que seria partidos abertos, partidos fechados. O examinador estava louco quando fez isso aqui. E partidos de quadros e partidos de massa. Então, quanto à organização interna, é isso aqui, tá, gente? Gabarito é letra D. Partidos de quadros e partidos de massa. Tá bom? Eu havia trazido alguns slides também para falar, detalhar um pouco, mas eu não vou trazer porque eu não trouxe nenhuma questão detalhando. Então isso vai ficar lá para a aula teórica, quando a gente for detalhar cada um dos tipos de partidos, aí a gente traz algumas questões também falando sobre isso aqui, daí vai ser bem legal, tá? A gente faz um complemento lá. Vamos fazer aqui outra questão. Então, de novo, o enunciado. Mesmo considerando a grande diversidade de partidos políticos e pensamentos, considerando alguns dos aspectos mais gerais, é possível fazer-se uma classificação dos sistemas partidários segundo cada um desses aspectos. Então, quanto à organização externa dos partidos, eles podem ser considerados, agora sim, sistema de partido único, sistema bipartidário e sistema pluripartidário, né? Sistema de vocação universal, partidos regionais e partidos locais. Aqui a gente fala quanto ao âmbito de atuação, né? Quanto ao âmbito de atuação, a gente já falou que partidos abertos, partidos fechados, não tem nada disso. E partidos de quadros e partidos de massa é quanto à organização interna, tá? Interna, beleza? Segundo aquele quadro que a gente trouxe lá. Vamos fazer mais outra questão aqui? Vamos lá. Então, mesmo considerando a grande diversidade, de novo, tá? Grande diversidade de partidos políticos e pensamentos, considerando alguns dos aspectos mais gerais, é possível, então, fazer uma classificação dos sistemas partidários segundo cada um desses aspectos. Então, quanto ao âmbito de atuação, gente, os partidos podem ser o quê? A gente já sabe, partidos de vocação universal, regionais e partidos locais. E os demais aqui?
partido único, sistema bipartidário e sistema pluripartidário, a gente está falando quanto à organização externa dos partidos, né? E partidos de quadros e partidos de massa quanto à organização interna, tá? Abertos, fechados, não tem. Belezinha? Tranquilos? Então tá. E aí a parte teórica a gente faz lá na aula teórica e a gente traz mais algumas questões lá, tá certo? Questões que não estavam aqui para a gente ficar com o quadro completo. Eu trouxe só esse último quadro, mas eu também não vou fazer, eu vou deixar para a nossa aula teórica, tá? Para que a gente possa só fazer questões aqui, que é realmente o que importa. Tá bom, gente? Ok? Acho que foi legal, né? Qualquer coisa, deixe os seus comentários, comente aí no vídeo, deixe suas dúvidas, pode perguntar que eu vou ter o maior prazer em responder a vocês qualquer questão. Tá bom? Então, esta aula foi sobre a representação política, até deveria ter mudado aqui, só representação política, tá? A gente vai ter uma aula de questões só sobre a democracia. Muito bem? Muito bem, gente, que bacana. Então, assim a gente dá o pontapé inicial a esse nosso projeto Smartflix de resolução de questões para que vocês possam se preparar em alto nível aí para este concurso Assembleia Legislativa de Minas, tá? No tema aqui, representação política, nós vamos fazer sobre todos os temas do seu edital. Todos aqueles temas ali relacionados à ciência política, tudo, e de noções de direito, o item 1 e o item 2 do seu edital. Tudo bem, gente? Forte abraço, então. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela companhia e até mais. Valeu.